Esse final de semana eu vou estar levando a palavra, né? Pregando sermão no culto de domingo, nosso domingo do Senhor, né? Nosso culto dominical. E eu quero compartilhar com vocês um pouco todo o meu processo de preparar um sermão, certo? Então, a primeira coisa que eu faço é, obviamente, orar a Deus para entender de Deus o que Deus quer que eu traga para a igreja do Senhor, né? O que é que Deus quer que eu compartilhe? Então, eu oro ao Senhor. Deus, ele me fez lembrar de algo que eu li no meu devocional, lá em Mateus, no capítulo 6, do versículo 5 ao 8. Jesus, ele nos dá alguns conselhos a respeito de oração. Então, o Senhor Deus, ele me fez lembrar desse texto. Eu gosto muito, eu sempre tento prezar ao máximo para minha pregação seja expositiva, entender o que o texto está dizendo ali, o que o Espírito Santo de Deus falou naquele texto, compreender aquilo que ele falou, trazer para os nossos dias, para uma aplicação viva nos nossos dias. E, obviamente, quando a gente lê o texto, antes de a gente ir para qualquer recurso teológico, exegético, coisa do tipo, a primeira coisa que, pelo menos é o que acontece comigo, é as impressões que vêm no meu coração. Então, quando eu leio um texto bíblico, Deus ele traz impressões. Eu acredito que o Espírito Santo de Deus ele traz impressões no nosso coração. Só que às vezes também tem impressões como essa que é a nossa mente, né? É o nosso raciocínio. E a gente precisa filtrar aquilo que vem de Deus e aquilo que vem de nós, porque o que vem de nós não vai edificar, a menos que de alguma forma, obviamente, venha de Deus. Então, a primeira coisa que eu faço é isso. Então, eu sinto aquilo no meu coração, então eu vou estudar o texto. Então, nesse sermão em específico, o que foi que eu fiz? Eu li o texto, então eu vou para a segunda fase, que é conseguir captar o máximo de informações possíveis que eu puder sobre aquele texto. Então, eu vou fazer ali aquele trabalho hermenêutico de tentar entender ao máximo o que o texto está nos dizendo em sua essência. Então, a minha maior tentativa, mesmo as minhas limitações, é tentar compreender o que o autor, o que a pessoa que escreveu esse texto, inspirado por Deus, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, quis dizer quando ele escreveu isso. Então, eu fui ao ter uma Bíblia aqui, fui traduzir algumas palavras do grego, ver o sentido original, ver algumas concordâncias, e aí tive algumas conclusões, anotei essas conclusões. Anotei também tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus trouxe no meu coração a partir dessas impressões que eu tive, anotei todas essas coisas. Depois eu fui estudar ainda mais profundo o texto, então fui num comentário exegético, tá, do livro de Mateus, do Woody Kesson, um dos teólogos hoje que eu mais tenho respeito e mais estudo no sentido de exegese. E eu fui ler, estudar. Então eu pego todas essas informações e eu estruturo o sermão. Seguindo basicamente, não como regra, mas alguns preceitos. Então, eu faço o quê? Eu gosto de dizer, trazer o que o texto está dizendo, o que realmente está dizendo, e entender o que é aquilo dali, trazer o sentido daquilo, por que foi dito, para quem foi dito, como foi dito, claro que de forma simplificada, para não ficar algo muito extenso. E depois eu trago uma aplicação a partir deste ensinamento que a Bíblia nos traz. E tanto no recurso da aplicação como no momento do entendimento, eu procuro sempre trazer ilustrações. Tem um livro chamado Pregação Pura e Simples, eu acho que é esse o nome, perdoe se eu estiver errado, que o autor, ele fala que às vezes as pessoas vão esquecer do que você explicou, mas elas não esquecem de ilustração. E aí lembrar da ilustração faz você lembrar do que você, né, aprendeu. Então, uma das coisas que eu faço também é a questão da ilustração, ilustrar bastante aquilo que eu estou falando. Então, eu sintetizo tudo isso, eu organizo e estruturo os pontos que eu quero trazer, a explicação dos versículos. Depois da explicação dos versículos, eu apresento ali a,
reviso o texto, eu releio o texto várias vezes, releio, absorvo aquela mensagem, né? Faço anotações e aí eu me sinto confortável para transmitir isso para a igreja do Senhor, tentando ser o mais fiel possível ao que o texto está falando. Eu creio que Deus fala no nosso coração sempre, mas Ele nunca vai contra o que está escrito, e Ele resolveu também preservar um texto há mais de 2000 anos. Então, por algum motivo, Ele quer que a gente entenda o que Ele escreveu. É isso.